Bom dia, nono ano. Hoje, sexta-feira, dia 6/11, mais uma videoaula. Estamos na unidade 5, as páginas serão 13, 14 e 15, exercícios, página 16 e 17. O assunto é representação gráfica de uma função. Estudamos anteriormente como representar números reais na reta numérica. Lembre-se de que cada número real tem um ponto correspondente na reta real e cada ponto da reta correspondente a um número real. Observe: menos 4, menos 3,3, menos 3, menos 2, menos raiz de 2, menos 1, 0, 0,3333, 1, 1,5, 2, 3, 13 sobre 4 e 4. Também podemos representar um par ordenado de números reais por meio de pontos de um plano. Para isso, construímos um sistema cartesiano. Esse sistema consiste em duas retas reais perpendiculares, eixos, cujo ponto de encontro corresponde ao número 0 e a origem ao sistema. Então, para quem foi meu aluno, tá? A Pro ensinou lá no 8º ano o plano cartesiano, que era a reta de x, tipo uma cruz, e a reta de y, tá bom? A Pro já vai mostrar para vocês daqui a alguns instantes. Ao representar um par ordenado, o primeiro número do par correspondente é a abscissa, tá? É o eixo de x. E o segundo, a ordenada, é eixo de y. Temos 4 regiões determinadas pelos eixos de cada uma delas e é denominada quadrante. Então, tá aqui, ó. Para quem foi meu aluno, a Pro já explicou o plano cartesiano. Eu tenho o primeiro quadrante, que são os números positivos. Eu tenho o segundo e o terceiro quadrante, que são os números negativos, tá? Então, esse plano cartesiano a Pro já explicou em aulas anteriores. Veja a seguir como podemos representar uma grandeza em função de outra por meio de pontos em um sistema cartesiano na forma de um gráfico. Então, agora a gente vai ter a função, a gente vai colocar o valor da função e depois, para finalizar o exercício, vamos colocar o quê? No plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá, situação 1, página 13. Considere um quadrado com lado de medida maior que ou igual a 1. O perímetro desse quadrado é a função do... Página 14, do lado correspondente. Veja como ocorre a variação observando algumas medidas. Então, eu tenho o perímetro do quadrado de acordo com a medida do lado. Então, eu tenho 1 centímetro de lado, então 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, tá? Se for 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Se for 2,5, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 10. 4, 4, 4 e 4, 16. Então, aqui, o primeiro será o meu valor de x e o meu segundo será o meu valor de y. Vou colocar lá na reta de y. Cada par ordenado pode ser representado por um ponto em um sistema cartesiano. Nesse exemplo, o primeiro número do par ordenado indica a medida do lado do quadrado e o segundo o perímetro correspondente. Por exemplo, o par ordenado que representa o quadrado de lado 1 centímetro é o perímetro de 4 centímetros. E o par, então eu coloco entre parênteses, o 1 e o 4. Então, os demais vai ficar 2 e 8, 2,5 e 10, 4 e 16. Observe que os pontos representados no plano cartesiano a seguir estão alinhados e que o fato da medida do lado do quadrado poder assumir qualquer valor real maior ou igual a 1 garante que a representação gráfica dessa função é uma linha contínua que parte do par ordenado 1 e 4 e passa pelo par 2 e 8 e continua indefinidamente, tá? Então, tá aqui, ó. Então, para quem não sabe representar
aqui no gráfico, tá? Para eu vou ensinar agora. Eu tenho o eixo de x e eu tenho o eixo de y. Então, os valores aqui de cima na tabela, 1, 2, 2,5 e 4, eu vou colocar aqui embaixo, ó, no de x, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. E o 2,5, ele tá entre o 2 e o 3, tá bom? Tá aqui, ó. Agora, os valores que eu descobri que eu tenho, o 4, o 8, o 10, o de baixo, da linha de baixo, 16, eu vou colocar aqui, ó, no y, tá? Eu posso colocar assim, ou eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 16, tá bom? Só que esse gráfico vai ficar muito maior que esse, tá? Então, agora eu vou ligar 1 no x, tá aqui, 1, aqui embaixo, até o 4. Como é positivo, então eu vou subir, tá? Então, liguei os pontilhados, o pontinho, tá? Eu coloco aqui, tá? De azulzinho. O próximo é 2 e 8. Então, tá aqui, ó. 2 de x e vou até o número 8. Vou ligar entre um pontilhado e o outro, no meinho tem um ponto. Então, 2 e 8. A mesma coisa eu vou fazer com o 2,5. 2,5 até no 10. Então, eu vou subir, tá? E o outro, 4 e 16. Então, tá lá em cima. Tá? Terminei de fazer os pontinhos, pego a régua comum e passo um traço. Tá aqui o de vermelho. É assim que nós vamos fazer os exercícios, tá? Situação 2. Observe os números inseridos como entrada de uma planilha de valores e os números correspondentes a ele fornece como resultado. Então, eu tenho aqui de x e aqui de y. Essa planilha calcula o quadrado dos números inseridos, ou seja, os resultados são obtidos em uma função, tá? Então, vai ter exercício que vai estar me pedindo qual é a fórmula da função. Eu tenho 2, a resposta é 4. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 1,5 e a resposta é 2,25. Então, eu posso fazer 1,25 vezes 2? Vai dar esse valor? Tá? Então, prestem bastante atenção. Se é vezes, se é mais, se é menos, tá bom? Vamos prosseguir. Página 15. Posteriormente, a planilha fornece a representação gráfica dessa função. Cada par de um número inserido é o resultado, formando um par ordenado. E eles podem ser representados por meio de pontos em um sistema cartesiano. Uma vez que a sua planilha considera como entrada todos os números reais, o gráfico da função é uma linha contínua, ou seja, início nem fim. Então, tá aqui, ó, tá? O gráfico, pessoal, vai ficar uma parábola, essa curvinha, quando a função for de segundo grau. Quando for só x, sem nada em cima, ela vai ser uma reta, tá bom? Igual o exemplo anterior. E eu tenho a situação 3, que também colocamos no gráfico e substituímos os valores. Página 16 agora. Uma loja de fotografias está fazendo uma promoção para a impressão de fotos. A tabela abaixo representa o preço da impressão de cada dúzia de fotos. Então, uma dúzia de foto, R$3. 2 dúzias, R$6. 3 dúzias, 9. 4 dúzias, 12. Escreva a lei da função, chamando de x a quantidade de fotos, em dúzia, e de y o preço das fotos reais. Então, eu quero saber qual é, tá? Qual é o quê? A fórmula que eu chego nesse resultado. Depois, se gastarmos 72, quantas fotos imprimimos? Então, se esse 72 for aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 72. Quantas fotos dá? Quantas dúzias de fotos são? Tá? É o que eu quero saber. É só colocar na fórmula, tá bom? Primeiro, temos que descobrir a fórmula. C. Represente o sistema cartesiano, o gráfico correspondente à sua função. Então, eu vou ter que ter a reta de y e a reta de x, tipo uma cruz, tá? E aí, eu vou ligar os pontos, 1 e 3. Então, 1 tá no x, vou até o 3, fiz um pontinho. Depois, 2 e 6. Depois, 3 e 9 é referente a essa tabela aqui, ó.
e depois 4 e 12. Vou ligar a reta, tá? Vou ligar os pontinhos, vai me formar uma reta. D, considerando os valores da promoção, existe alguma quantidade de fotos que deu desconto maior? Então, se eu tirar um exemplo, 70 dúzias de foto, eu vou pagar mais barato? Tá? Tem essa promoção? Existe? Falou aqui que existe alguma promoção? Ó, leia o enunciado. Está fazendo uma promoção para a impressão de fotos, tá? A mesma coisa vocês vão fazer na 2, ó. Tem a tabela de x e de y, vocês vão descobrir qual é a fórmula que aconteceu e colocar no gráfico do plano cartesiano. Lembrando que o gráfico do plano cartesiano é aquele de cruz, tá? X e y. Então, façam a página 16, página 17, tá? Dúvidas, estou à disposição. Pode estar perguntando no WhatsApp, tá bom? Tenham a todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Tchau, tchau.